Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raíza e estou aqui hoje para fazer a devolutiva da AP de Língua Portuguesa. Junto comigo está o professor Hilton. Professor? Olá, pessoal, bom dia. Estamos aí mais uma vez, não é? Realizando a devolutiva da AP, desta vez do segundo bimestre do sexto ano. Espero que vocês estejam bem e estejam também com os materiais de vocês em mãos, não é? A prova, que pode ser impresso ou digital, ou um folheto, um caderno, para você estar anotando as suas dúvidas, que você vai poder encaminhar via chat ou registrá-las para posteriormente conversar com seu professor. Nós faremos a leitura dos textos, como da outra vez, e das questões. E vamos nesse bate-bola com vocês para saber o que vocês responderam com a nossa querida professora Raíza. Por enquanto, vamos dar início à nossa prova. Como sabem, nosso tempo é curto. Nós temos apenas um texto que provavelmente não vai dar tempo de ler todo, mas a gente vai passar por ele rapidamente também. Vamos começar com o nosso primeiro texto. Na tela, por favor. Está aí. As 9 coisas que você precisa saber sobre raios, por Luiz Antunes. Vamos dar uma lida no nosso texto. Entre 2011 e 2017, caíram no Brasil quase 78 milhões de raios, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sigla INPE. Muitos deles, infelizmente, foram fatais. Para se ter uma ideia, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma ocorre por aqui. Daí a importância de se informar melhor sobre descargas elétricas. Como sobreviver a uma tempestade de raios? A maior parte das mortes causadas por raios não acontece quando o dito cujo atinge a cabeça da pessoa, mas sim em decorrência da potência da descarga elétrica. Em muitos locais, você estaria muito exposto. O raio costuma cair num ponto mais alto, onde as cargas positivas tendem a se acumular. No meio de um descampado, o ponto mais alto é você. Ficar dentro ou perto da água, no mar ou piscina, durante uma tempestade também é a pior das ideias. A água é condutora de eletricidade e, com isso, as suas chances de ser atingido e morrer são grandes. Uma simples tenda ou árvore pode até te proteger da chuva, mas certamente não vai te proteger dos raios. Com isso, evite ficar embaixo de uma árvore, porque além dela correr mais risco de ser atingida, ela também pode cair por conta da chuva e vento. Os lugares mais seguros são dentro de casa ou de um prédio, desde que você fique longe das janelas ou portas, e também de condutores de energia, como telefones com fio, canos e materiais em geral, além de equipamentos eletrodomésticos, como TV ou ar-condicionado ligados. Durante uma tempestade, tire os aparelhos da tomada e fique longe do perigo até passar. Segundo o ELAT, 15% das mortes decorrentes de raios ocorrem com as pessoas dentro de casa. Ficar dentro do carro também é uma opção segura. Isso porque a estrutura metálica do carro serve como isolante elétrico para quem está dentro. Mas se você estiver do lado de fora de um carro ou perto de uma moto, a situação fica bem perigosa. Esse foi o nosso texto. Eu espero que sirva se por acaso você se deparar aí com uma tempestade de raios, não é? E você lembre dessas dicas. Vamos dar uma olhadinha na nossa questão 1. Aí vem o trechinho do texto, não é? Muitos deles, infelizmente, foram fatais. O termo destacado faz referência a. Olha aí, o termo destacado, qual é? Deles. O destacado é que está, né, em evidência, no caso aí está em negrito, não é? Vamos olhar aí, alternativa A, 50 mortes.
Alternativa B, foram fatais? Alternativa C, 78 milhões de raios? Ou alternativa D, descargas elétricas? A quem será que se refere, né, faz referência à palavra, o terminho ali, a palavrinha deles? Vamos ver com a professora Raíza como é que estão vindo as nossas respostas. Professor, por aqui eu acho que os alunos estão meio divididos, ó. Estão aparecendo muitas alternativas C, mas eles ainda também ficam entre A, 50 mortes, e D, descargas elétricas. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha. É sempre importante a gente voltar no texto, para ter certeza, não é? No slide seguinte a essa questão, vamos vê-lo na tela, eu destaquei aquilo que era para ser procurado no texto, não é? Eu coloquei todas as alternativas ali, em destaque. E nós vamos olhar a quem se refere o deles, não é? A gente tem nesse trechinho, entre 2011 e 2017, caíram no Brasil quase 78 milhões de raios, segundo o levantamento do INPE. Muitos deles, olha só, muitos deles quem? Quem é que foram fatais? Olha só, a cada 50 mortes por raio no mundo ocorrem por aqui. Daí é importante se informar melhor sobre descargas elétricas. O que nós temos aí nesse trechinho já dá para responder esse item. Esses 78 milhões de raios está no plural, não tá? Olha só. E o texto continua, muitos deles. Deles quem? Dos raios. Ele está retomando um termo anterior. Então, quem respondeu, e vamos olhar aí no próximo a resposta correta, a alternativa C, mandou muito bem. O dele se refere a 78 milhões de reais. Se a gente volta no texto, fica mais fácil a gente achar qual que é a resposta. A gente precisa estar lendo com calma para estar descobrindo, tá bom? Vamos ver aí, por exemplo, infelizmente, ó, foram fatais, também se refere a quê? Aos 78 milhões de raios, e não a deles. Então, a gente consegue, com isso, chegar à nossa resposta. Tudo bem? Vamos seguir para a nossa questão 2. Vamos ver lá na tela. De acordo com o texto, em dias de chuva acompanhada de raios. Olha aí, de novo, vamos ter que olhar no texto, não é? Mas aí é de acordo com o texto. A gente pode até concordar que uma coisa ou outra que apareça possa parecer verdade, mas eu tenho que ler o texto. Na alternativa A está assim. Os locais mais seguros para se abrigar dos raios incluem as praias. Alternativa B. Os eletrônicos desconectados da tomada não oferecem risco de morte. Alternativa C. As descargas elétricas atingem as pessoas mais altas em descampados. E alternativa D. A maioria das mortes com tempestades de raios ocorre dentro de casa. Olha só. Qual dessas, de acordo com o texto, não é? Em dias de chuva, o que é melhor fazer? O que será que eles responderam, professora Raíza? Eles têm colocado muito a alternativa B, dos eletrônicos desconectados. Muito bem. E com certeza, se a maioria está indo nessa alternativa, dessa vez estão brilhando, porque com certeza é a resposta correta, não é? Nós lemos isso no texto, se vocês lembram bem. E se não lembra, retorna no texto e lê mais um pouquinho, não é? Porque os eletrônicos na tomada oferecem risco de morte. Eles desconectados da tomada não oferecem risco, não é? Então, em dias de chuva, acompanhadas de raio, os eletrônicos precisam ser desconectados da tomada. E nas outras alternativas, se nós repararmos, os locais mais seguros incluem praia. A gente sabe que praia não é um local seguro em tempestades de raios, não é? Pessoas mais altas em descampados, elas não são atingidas pelos raios, não é? Elas são atingidas, pode ser uma pessoa baixa, não precisa ser uma pessoa alta, porque o descampado,
Qualquer centímetro a mais já está mais alto que o descampado. E na alternativa D também não poderia ser, porque a maioria de mortes não ocorre dentro de casa, apenas 15%, como está no texto, não é? Tudo bem? Vamos prosseguir então para a nossa próxima questão, que é uma tirinha do Hagar. Professor, só antes da gente prosseguir para a questão 3, eu acho que a gente precisa esclarecer aqui para alguns alunos que estão meio confusos ainda, né? Nós estamos fazendo aqui a devolutiva da AP do segundo bimestre de língua portuguesa. Alguns alunos já fizeram essa avaliação, foram na escola, pegaram a prova. Outros fizeram sim, não é? Online. Alguns aqui estão dizendo que ainda não fizeram, né? Então, o que eu tenho a dizer é para que não se preocupem, né? Eles podem acompanhar aqui com a gente, tentando responder junto, fazendo essas anotações no caderno, não é? Porque posteriormente, né, o professor vai entrar em contato, eles ainda, né, vão ter essa oportunidade de fazer. O importante agora, nesse momento, é prestar realmente atenção, né, e anotar tudo que for possível para tirar as suas dúvidas, não é? Ou até mesmo mostrar que tenha mais, né, surjam algumas outras e que possam depois esclarecer com o próprio professor. Ok? Ok, professor. E muito obrigado por lembrar, principalmente porque muitas vezes nós temos também uns coleguinhas que atrasaram um minutinho, e é bom saber o que se passa aqui, não é? Então vamos para a questão 3. Nós temos uma tirinha do Hagar. Lembrando que nós temos um outro texto mais para frente que vai falar sobre o Hagar, e vocês vão perceber, são tiras bastante, podemos falar assim, já tem um século praticamente, não é? Já tem 100 anos, então todo esse contexto é importante te levar em consideração, né? Nessa, por exemplo, nós temos uma mulher que, de certo modo, mandando nele, né? E era algo incomum. A mulher não podia sequer votar antigamente, né? Vamos dar uma lida no texto dessa tira, não é? Nós temos aí. Ela fala, a esposa fala para o Hagar, sentado no sofá, não é? De boa. Ela fala, Hagar, vá cortar madeira para o fogo. Aí ele responde, né? O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Aí ela responde, frango assado e bolinhos para o jantar. Oxe, ele não teve dúvida, né? Ele foi, e aí vocês percebem que o balão muda, né? O balão vira um balão de pensamento e não de fala, onde ele pensa, ai, ai, a vida é feita de trocas. Tudo bem? Então, na pergunta, que vem logo a seguir, vamos lá, a esposa de Hagar utiliza a expressão vá cortar para expressar. Quer dizer, ela expressa o que com vá cortar? A, uma sugestão. B, um conselho. C, uma ordem. Ou D, um desejo. O que vocês sentiram na fala dela, vá cortar? Vamos ver com a professora Raíssa. Olha, todo mundo aqui colocando a alternativa C. Muito bem, olha só, que interessante, não é? Essa não foi tão difícil, foi? Pois é, o vá cortar, ela está dando uma ordem para ele. Vocês mandaram muito bem, a gente vê aí na alternativa correta, alternativa C. Muito bem. Vamos olhar o próximo texto já. Aqui passa rápido, vamos lá. Nós temos aí um textinho que nós criamos para essa atividade, bom? Que é assim, ó, confira as avaliações dos clientes ao produto. Então, você já deve ter reparado, a gente tem avaliação de produto em tudo que a gente compra hoje em dia, as pessoas colocam algumas estrelas, né, geralmente, 2 estrelas, 3 estrelas, 5, e diz se aquilo foi bom ou não. E aí nós temos tamanho bom, boa marca, satisfaz as minhas curiosidades, um pequeno detalhe sem muita importância, mas que poderia ser melhor
é o stand-by com pouco brilho. Excelente Smart TV, no outro comentário. Controle único de fácil manuseio. Sistema operacional rápido e de fácil acesso. Ótimo custo e benefício. Mas o prazo de entrega não foi cumprido. Então, nós temos aí esse pequeno texto. E tinha duas palavrinhas grifadas lá, né? Dois mais grifados lá. E essa questão 4 vai pedir para você, vamos dar uma olhadinha na questão 4. Ela vai pedir para você, de acordo com a norma padrão, se esses termos sublinhados no texto, né? Eles devem ser substituídos respectivamente por. Respectivamente é na mesma sequência que está lá, não é? Aqueles dois mais, eles tem o primeiro e tem o segundo mais. Aí tem que trocar os dois. Como é que será que vocês trocaram? Na letra A, eu não vou nem as alternativas, vai ficar tudo mais, né? Porque a gente acaba falando mais, né? Então, temos de A a D. O que será que eles optaram, professora Raíssa? Aqui, professor, aparecem muitas alternativas D, mas alguns estão colocando a alternativa A também. Mais e mas. Será que é isso? Vamos dar uma olhadinha, então. Por favor, voltar no texto para nós. Rapidamente a gente dá uma olhadinha lá no texto, olha aí. O que está acontecendo no texto? O que é importante para você saber a diferença entre mas e mais, né? É bem simples. Ela começa assim, ó, um pequeno detalhe sem importância, né? Ela para ali. Aí ela fala assim, ó, mas que poderia ser melhor. Percebe que ela meio que está mudando um pouco. É como se ela dissesse assim, tem algo errado aí. Você pode ir na casa do seu coleguinha, mas você primeiro precisa arrumar seu quarto. Você vai poder ver o filme, mas você primeiro tem que jantar e não ficar só tomando achocolatado. Então, de certo modo, esse mas, ele marca uma adversidade, ele marca um ponto de contraste, assim, que vai falar, ó, isso pode acontecer, mas depende disso. Esse mas é M-A-S, mas. O mais com I, na verdade, ele é aquele mesmo mais de matemática, né? 1 mais 2, 3. Então, esse mais vai ser para você acrescentar coisas, né? O Rodrigo mais o Diego foram à aula. Então, eu estou acrescentando. Nesses dois casos, olha a ideia que nós temos. Veja lá no texto, o segundo caso. Ela diz assim, ó, mas o prazo de entrega não foi cumprido. Ela usou mais com i, quando ela deveria ter usado só o mas, não é? Porque ela já está dizendo que algo deu errado. Estava indo tudo bem, até que de repente algo deu errado. Então é mas sem o i. Vamos dar uma olhadinha lá qual tem os dois mas? É a alternativa D. Então você que marcou a alternativa D, sim. E você que marcou a A, não se preocupe. A prova ela tem caráter diagnóstico. Essa prova ela não vale nota. Então a ideia é que você possa ir bem na prova porque você aprendeu. Se você não aprendeu, nós podemos te ajudar. Então você precisa confiar também em nós, não é? Você não pode resolver a prova, eu vou pegar a resposta certa porque o coleguinha sabe. Não. Tem que mostrar o que você sabe. Que a partir disso, nós vamos conseguir, nós, né, professores, vamos conseguir dar uma força para você melhorar nesse quesito aí, tá bom? Vamos prosseguir para a questão 5. Nós temos agora um texto para duas questões, né? A 5 e a 6. Esse é o texto Perseguição, do Paulo André Gomes. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás.
Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo perseguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente, nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei, finalmente, em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo, devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha, não as encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me em pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, num momento brusco, caí da cama e acordei. Pois é, esse foi o nosso texto. Se você esperava um filme de terror, não, é apenas um pesadelo, não é? Muito comum, aliás, quantas vezes não sonhamos com coisas estranhas assim, não é? E aí vamos resolver nossa questão 5, que pede o tema do texto. E o tema é algo bem abrangente, é o todo do texto, né? O que está acontecendo com esse texto? Na alternativa A, o tema do texto é a vida noturna em uma cidade suja e deserta. Alternativa B, as aventuras de um homem ao sair tarde do emprego. Alternativa C, o medo de um homem ao ser perseguido no sonho. Ou alternativa D, o susto de um homem em uma noite mal assombrada. Olha só, o que será que vocês marcaram? Vamos ver direto com a professora Raíza. Professor, por aqui, olha, muitas, assim, praticamente todos respondendo a alternativa C, o medo do homem, né, ser perseguido no sonho. Muito bem. Outra questão que vocês compreenderam não só o que era para fazer, mas conseguiram encontrar o tema, não é? Porque as demais, vamos dar uma olhadinha nelas. Não dava para ser, né? A vida noturna em uma cidade suja e deserta. Bom, isso estava acontecendo no sonho, mas não é o tema, né? As aventuras de um homem ao sair tarde do emprego. Ele achava que tinha saído tarde do emprego, mas isso foi no sonho dele. E a alternativa D, o susto de um homem em uma noite mal assombrada. Não havia nada mal assombrado, era apenas um sonho. Não é? Então, a alternativa C, sim, a alternativa correta, como nós podemos ver. E parabéns a todos vocês que acertaram. Não é? Vamos seguir para a questão 6. Na questão 6, nós temos à meia-noite, as únicas companhias do narrador eram: alternativa A, um cão e um gato. Alternativa B, a lua e alguns animais. Alternativa C, as pessoas que o perseguiam. Ou alternativa D, os ratos que entravam e saíam do esgoto. E agora, qual será a resposta correta? Quem eram as únicas companhias do narrador? Vamos ver com a professora Raíza o que vocês estão apontando como a resposta correta, não é? Professor, aqui, olha só, alternativa B ganhando. Olha aqui, a Sofia, Jackson, Gabriele, vários outros aqui que estão participando, colocando a alternativa B. Muito bem, muito bem. Então vamos dar uma olhadinha. Vocês vão reparar que nós tínhamos na história cão e gato, né? Nós tínhamos na história os ratos que saíam do esgoto também. Nós tínhamos algo que perseguia o homem, provavelmente uma pessoa. Mas a única alternativa que incluiu a lua foi a alternativa B de bola. Então vocês estão de parabéns.
A Lua e alguns animais eram as companhias, né? Únicas companhias deste narrador que estava com esse pesadelo, não é? Mas conseguiu acordar, provavelmente com medo e demorou a dormir de novo, não é? Vamos olhar o próximo item, então. A questão 7. A questão 7 é um texto bastante interessante. Olha só, por que tossimos? Essa é uma pergunta boa de ser respondida, não é? É da redação Mundo Estranho, e ela é um texto de 2018, tem até horário lá, né? Vamos ver. Para eliminar substâncias estranhas nas vias respiratórias e do pulmão. Ou seja, ele já respondeu, né? É para isso que tossimos. Para eliminar substâncias estranhas das vias respiratórias e do pulmão. Aí ele continua. A tosse é uma expulsão ruidosa de ar pela boca, causada por uma contração súbita do diafragma. Ela defende a respiração da agressão de micróbios, infecções gripais, poluição, poeira e fumaça, entre outros agentes, é claro, não é? E pode servir para eliminar o excesso de secreção nas vias respiratórias. Mas também há sensores que disparam a tosse de outras partes do corpo, insuspeitadas, né? Como os seios da face, as cavidades do osso do rosto, o esôfago, o estômago e até o coração. Tosse passageira não indica problema, mas se persistir, é possível que seja sintoma de algo grave. Em fumantes, a tosse crônica persistente, pode ser sinal de câncer do pulmão, afirma o pneumologista Hélio Romaldini, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Olha só que interessante, né? Nós temos então esse texto falando sobre a tosse, e nós temos muitos motivos para tossir ultimamente, muita gente tossindo, né? Por conta não só da Covid, mas hoje grande parte de São Paulo está passando por temperatura mais baixa, e com certeza isso também contribui para a gente tossir, né? Vocês não estão descalços aí não, né, menino? Calça o chinelo. Bom, vamos olhar aí nossa questão. O texto tem a finalidade de... Olha só, a finalidade do texto. Finalidade do texto é para que serve o texto, não é? Para que ele é utilizado? Qual que é a função dele? Então, na alternativa A, por exemplo, nós temos aí instruir os leitores sobre como tossir. Na alternativa B, convencer os leitores a tossirem mais. Na alternativa C, informar sobre o porquê tossimos. E na alternativa D, advertir sobre a importância de tossir. Muito bem. Nós temos aí então que descobrir qual é a finalidade desse texto. Se esse texto tem finalidade de instruir leitores a como tossir, né? Se é de convencer vocês, nós, leitores, a tossir mais. Se é informar por que tossimos. Ou se esse texto é utilizado para advertir sobre a importância de tossir. Vamos ver com a professora Raíza como é que vocês estão se saindo, não é? Bom, professor, eu acredito que eles tenham realmente entendido aqui, não é? Esse conceito de finalidade, porque eles estão, olha, todos colocando a alternativa C para essa questão. Muito obrigado, professora. E como vocês podem ver, né, a alternativa correta é essa mesma, a alternativa C. Informar sobre o porquê tossimos, que é essa a finalidade do texto. É dizer, por que nós tossimos? É muito simples. Esse texto também era muito bacaninha de ler, existia um curso também. Isso facilita bastante, não é? Nós teremos mais um de finalidade, com certeza, mais adiante. E eu gostaria apenas de lembrar a quem, de repente,
acordou um pouquinho depois do horário, que nós estamos fazendo a devolutiva da AP do 6º ano, não é? Do 2º bimestre. A gente está sabendo que alguns alunos, né, via chat, a gente ficou sabendo que alguns alunos ainda não tinham nem começado a responder a prova, mas não se preocupem, o importante é que você acompanhe, não é? Vá fazendo junto com a gente agora, nesse momento, e esperamos que possamos ajudá-lo nisso. Claro que o professor de vocês vai poder dar uma devolutiva até melhor do que a nossa, porque a nossa é bem corridinha aqui, não é? Nós não temos tempo nem de ficar parando muito para explicar melhor cada ponto. E vamos seguir, porque o nosso tempo, infelizmente, não deixa a gente ficar batendo papo. Vamos lá. Questão 8. Na questão 8, nós temos uma placa. Uma placa de atenção, muito conhecida nas estradas desse país afora, não é? Aí está escrito assim, ó, dê preferência ao pedestre. Eu acredito que se a gente ler errado, a gente nem percebe, né, que não está escrito preferência, está preferência. Acho que quem foi montado, de repente esqueceu de colocar alguma coisinha aí, não foi? Pois bem, a gente tem uma questão a seguir que ela é basicamente ortográfica, que a gente chama, né? Que vai verificar se você percebeu aquilo que é desvio. Aí, se puder voltar para mim, só para eu falar um pouquinho sobre isso, desvio gramatical, pode voltar a tela para mim, por favor, tirar do PPT. Obrigado. O desvio gramatical, é importante que você saiba que não é considerado um erro gramatical. Muita coisa nesse país não é erro gramatical. Nós temos diferentes Brasis, vamos dizer assim, não é? Espalhados por aí. Nós temos, inclusive, entre vocês, alunos, professores, nós, não é? Somos de diferentes regiões, conhecemos diferentes nomes para a mesma coisa. Então, é muito importante que você lembre que não existe erro quando a gente fala de língua, tá bom? O que a gente chama é de desvio mesmo, assim, foi uma curvinha para o lado que não devia, alguma coisa assim, não é? É apenas um desvio gramatical. E alguns sequer são desvio gramatical. Eles são da própria língua, tá bom? Nós temos isso em todos os países, não é só no Brasil. Nós temos diferentes línguas, vamos pegar Estados Unidos, um país tão grande quanto o nosso, não é? Então você tem diferentes formas de falar, não é? As pessoas arrastam o R sim lá também, como nós fazemos aqui. Então é importante que você lembre disso e que não fique aceitando de repente que um colega tire barato do outro porque ele fala diferente, não é? Vamos voltar à nossa questão 8. Nós temos aí, na questão 8, além da escrita da palavra na placa preferência faltar a sílaba re, um outro desvio gramatical pode ser observado em... Olha só, nós temos aí, então, um outro desvio gramatical para observar. O preferência, está faltando alguma coisa, porque seria preferência, né? O que será que tem na placa ainda que, digamos assim, há um desvio da gramática, né? Ele fugiu um pouquinho das regras, como se diz. Será que foi a alternativa A? Deixar de utilizar circunflexo na palavra de? Será que foi a alternativa B? Empregar o acento agudo na palavra atenção? Alternativa C, fazer a separação silábica da palavra ao? Ou alternativa D, colocar o i no final da palavra pedestre? Qual será que foi o desvio que ocorreu aí? Vamos dar uma olhadinha e aí na volta eu explico cada um. Vamos ver com a professora Raíza como vocês estão se saindo aí. Olha aqui, professor, achei bem interessante, muitos alunos participando, não é? Mandando bom dia, mandando beijo, o Caio Camilo. A Thaísa disse que essa questão deu muito problema para ela fazer, ela teve dificuldade para encontrar a resposta.
Mas olha, a grande maioria aqui colocando a alternativa A, um ou outro colocando, né, a alternativa B. Ok, obrigado. Vamos dar uma olhadinha então, aos poucos, né? Porque pode ser a resposta que ainda não vai aparecer para nós. Vamos dar uma olhadinha na alternativa D. Vou de baixo para cima dessa vez, vamos mudar um pouco, não é? A alternativa D fala assim, colocar o I no final da palavra pedestre. Quando a gente fala pedestre, a gente fala, né, com I, pedestre. Muitos lugares vão falar pedestre, mas alguns vão falar pedestre. Não é porque a gente fala pedestre que a gente vai colocar um I no final, não é? Seria um desvio da gramática também. Então, a alternativa D não pode ser. A alternativa C fala assim, fazer a separação silábica da palavra ao. Olha, a gente não separa ao, né? A gente tem aí a junção de uma preposição e um artigo. O a mais o o. E eles ficam juntinhos igual tá aí. Então, também não pode ser essa daí. Porque seria outro desvio. Na alternativa B, diz que é empregar o acento agudo na palavra atenção. E na alternativa A, fala deixar de utilizar o circunflexo na palavra D. Vamos ver a placa. Pode voltar por favor, para a gente ver a placa? Tá assim, né? De preferência ao pedestre. E tá lá o atenção. Nossa, alguém tem ideia? Esse de preferência, ou vamos ler, né? De preferência ao pedestre. É porque o pedestre deve atravessar a rua, né? Tem preferência. Se a gente atravessar, a gente é atropelado, vocês sabem, né? Sabe que não respeitam muito essa placa. Esse D, quem é que tem que dar a preferência? É o motorista, certo? E para o motorista dar essa preferência, olha, o motorista dá a preferência. Ou seja, o motorista vai fazer uma ação. E se ele vai fazer uma ação, a gente tem aí um verbo. Esse D, ele é um verbo de dar, né, preferência a alguém. E aquele atenção que está ali em cima, rapaz, eu já li muito texto na minha vida, eu nunca vi o atenção acentuado. Sabe por quê? Porque em língua portuguesa, nós não temos assim o hábito de colocar dois acentos na mesma palavra, que seria uma dica importante já para descartar essa também, não é? O atenção já tem o acento circunflexo. Para que eu colocaria... eu já tenho o tio. Para que eu colocaria o acento circunflexo? Não é? Então, não poderia ser a alternativa A. Quer dizer, não poderia ser a alternativa B. O atenção não recebe outro acento. A palavra D vai receber um acento, olha só. Por quê? Apesar da nova gramática ter tirado várias acentuações que a gente conhece, o D ganha um acento aí para mostrar que ele é um verbo. Senão ele vai virar uma preposição, né? Como você fala, na língua comum a gente fala, eu vou de ônibus, eu vou de carro. Esse D é o meio que você vai utilizar, né? Então não teria como ele ficar sem acento, já que é um verbo. Então a alternativa correta lá é a alternativa A. Questão 8, alternativa A. Nós acredito que só, não é, professora Raíza? Tem mais alguma dúvida? Não, eu achei interessante aqui, um aluno colocou que para responder essa era muito simples, que era só olhar para próprias alternativas e foi assim que ele descobriu a resposta correta. Pois é, como eu disse a vocês, não é? De certo modo, nós temos aí como eliminar uma a uma. O atenção não teria dois acentos, não é? Então, realmente, você chegaria na alternativa A. Ainda assim, é bom chegar e saber por que tem esse acento, não é? Nós estamos nos aproximando do nosso intervalo e nós respondemos 8 questões até agora. Na volta, a gente repassa o gabarito com vocês e a gente dá continuidade à resolução da nossa prova, tudo bem? Nós vamos fazer uma pequena parada agora e em breve, em 5 minutinhos, a gente deve estar de volta.
Até já, pessoal!